Foi uma decisão difícil vender a casa onde morei por mais de 30 anos, mas já não fazia sentido manter tanto espaço para mim sozinho. Meus filhos insistiram que era o melhor a fazer, que eu merecia algo mais prático, mais confortável. Com a venda, consegui um bom dinheiro, $800.000, e decidi me mudar temporariamente para a casa do meu filho, até encontrar um lugar definitivo. Achei que seria apenas por alguns dias, mas as coisas tomaram um rumo inesperado. Na primeira noite, tudo correu bem. Dormi tranquilo no quarto de hóspedes, cansado pela mudança e pela emoção do dia. Mas, logo ao amanhecer, fui acordado por um barulho vindo da sala. Me levantei devagar, calcei os chinelos e segui o som curioso que vinha da cozinha. Quando cheguei até lá, vi uma silhueta conhecida mexendo em um envelope que eu havia deixado sobre a mesa. Era minha nora. E o mais estranho era o olhar atento com que ela examinava os papéis. Ela não percebeu minha presença de imediato. Parecia tão concentrada, tão curiosa, ou seria algo mais? Quando notou que eu estava ali, deu um pulo e tentou disfarçar com um sorriso nervoso. Disse que estava apenas limpando e que o envelope havia caído. Eu sorri, mas algo dentro de mim acendeu um alerta. Por que ela estaria tão interessada nos documentos da venda da minha casa? Não falei nada naquele momento, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Comecei a observar mais de perto os comportamentos à minha volta. As conversas entre meu filho e ela se tornaram mais sussurradas, e às vezes ela me lançava olhares que pareciam pesar mais do que palavras. Havia algo naquele ambiente que eu ainda não compreendia completamente. E foi ali que percebi, talvez minha decisão de vender a casa e me mudar tivesse aberto não só uma nova fase da minha vida, mas também a porta para um segredo que estava prestes a ser revelado. A manhã seguinte começou com um silêncio estranho, como se a casa respirasse de um jeito diferente. Levantei da cama mais cedo do que o habitual, ainda incomodado com a imagem da minha nora mexendo nos papéis da venda. Não havia gritos, risadas ou passos apressados, apenas o som distante do filtro d'água enchendo a garrafa na cozinha. Vesti meu roupão e fui até lá, tentando agir naturalmente, mesmo com a cabeça fervilhando de perguntas que ainda não tinham resposta. Ela já estava ali, preparando o café como se nada tivesse acontecido. Sorriu quando me viu, aquele sorriso educado e doce que sempre carregou, mas que agora me parecia mais ensaiado. Ofereceu-me uma xícara, e enquanto o aroma forte invadia o ambiente, notei que ela evitava meu olhar. Comentou sobre o tempo, sobre o calor estranho daquele outubro, e disse que o marido, meu filho, havia saído mais cedo para resolver algumas pendências no trabalho. Eu apenas concordei com a cabeça, mas no fundo, o clima já não me parecia tão leve quanto antes. Enquanto bebíamos café, ela perguntou casualmente se eu já havia decidido onde investiria o dinheiro da casa. Foi um comentário rápido, mas veio embalado numa curiosidade que me soou exagerada. Respondi com cautela, dizendo que ainda pensava nas possibilidades. Ela assentiu, fingindo desinteresse, mas não demorou a sugerir que talvez fosse bom aplicar em algo mais próximo da família, para ficar por perto, sabe? Disse ela. Aquilo me soou mais como um convite disfarçado de conselho. Depois daquele café, algo dentro de mim se transformou. Era como se um véu tivesse caído, revelando uma nova versão daquela mulher que eu conhecia há tantos anos. Comecei a reparar em detalhes que antes me escapavam, os toques suaves demais no meu braço quando passava por mim, os olhares demorados quando achava que eu não estava vendo, e uma presença constante, quase sufocante. E, ainda assim, havia algo nela que me intrigava, algo que eu não conseguia, ou não queria, entender por completo. Nos dias que se seguiram, minha rotina foi sendo moldada por uma estranha mistura de tranquilidade e inquietação. A casa seguia em ordem, os jantares em família continuavam, e minha presença ali era tratada com respeito. Mas a cada dia, minha nora parecia mais presente, mais solícita. Passava no meu quarto para perguntar se eu precisava de algo, oferecia-se para passar minhas roupas, até mesmo separou alguns livros que disse serem do meu gosto. Tudo muito atencioso, talvez atencioso demais. Eu tentava não alimentar suposições, afinal, podia ser apenas gentileza. Mas havia uma vibração no ar, algo sutil, quase imperceptível, que deixava cada gesto dela carregado de um segundo sentido. Um dia, ao passar por trás de mim no corredor estreito da casa, seus dedos roçaram minha cintura de um jeito que me fez gelar. Pedi desculpas por estar no caminho, mas ela apenas sorriu, como se aquilo fosse absolutamente natural. Fiquei parado por alguns segundos,
tentando entender se aquilo havia mesmo acontecido, ou se era apenas minha imaginação pregando peças. Numa tarde em que meu filho demorou para chegar do trabalho, ela apareceu na sala com uma garrafa de vinho e 2 taças. Disse que achava injusto beber sozinha, e que eu parecia precisar relaxar. Recusei de início, mas ela insistiu, brincando que eu precisava me acostumar com os prazeres da aposentadoria. O vinho escorria leve, mas cada gole parecia aquecer mais do que o necessário. Conversamos sobre viagens, passado, sonhos, e por algum motivo, ela quis saber sobre o meu primeiro amor. Respondi com um sorriso discreto, e ela ouviu com atenção demais, como se procurasse alguma brecha na minha memória. Naquela noite, fui dormir com o coração apertado e a mente em ebulição. Havia um jogo em curso, e eu ainda não sabia se era jogador ou apenas uma peça no tabuleiro. Comecei a desconfiar que talvez a venda da minha casa não tivesse apenas resolvido questões financeiras. Talvez ela tivesse despertado algo adormecido, não em mim, mas nela. E o que quer que fosse, agora pairava entre nós, silencioso, crescente e perigosamente tentador. Naquela madrugada, acordei com sede. A casa estava mergulhada num silêncio profundo, interrompido apenas pelo leve tic-tac do relógio da sala. Levantei devagar, sem acender as luzes, e fui até a cozinha. No caminho, notei uma porta entreaberta. Era a do quarto deles. Meu primeiro impulso foi desviar o olhar, seguir meu caminho, mas algo me fez parar. O sussurro abafado de um choro? Ou seria apenas o som da minha respiração alterada? Dei mais alguns passos, e antes que pudesse me afastar, ela surgiu na porta. Usava apenas uma camisola leve, quase translúcida à luz da lua que entrava pela janela do corredor. Seus olhos estavam vermelhos, e ela se assustou ao me ver. Disse que tinha tido um pesadelo, que não conseguia voltar a dormir. Por instinto, perguntei se estava tudo bem. Ela não respondeu de imediato. Apenas me olhou por um tempo que pareceu longo demais. E então, num tom sussurrado, disse que às vezes sentia que não era vista dentro daquela casa. Aquela confissão me deixou desconfortável. Quis consolá-la, dizer que todos temos momentos de solidão, mas não encontrei as palavras certas. Antes que eu pudesse reagir, ela se aproximou e encostou levemente a cabeça no meu ombro. O gesto foi breve, mas intenso. Um abraço silencioso, carregado de emoções contidas. Fiquei ali, sem saber se deveria afastá-la ou permitir aquele instante. Quando ela se recompôs, agradeceu pelo ombro amigo e voltou para o quarto, deixando um rastro de perfume e dúvidas no ar. Voltei ao meu quarto tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era inocente, apenas um momento de fragilidade. Mas não consegui dormir mais. Fiquei deitado, encarando o teto, repassando cada detalhe daquele contato. Aquilo estava indo longe demais. Não havia nada de explícito, nada que pudesse ser dito com todas as letras, mas havia muito sendo dito nos silêncios. E o mais perigoso de tudo era perceber que, apesar do desconforto, algo dentro de mim começava a responder. No dia seguinte, o café da manhã foi servido como sempre, mas havia um silêncio diferente entre nós. Meu filho conversava animado sobre uma possível promoção no trabalho, e ela sorria, assentia, mas evitava olhar na minha direção. A noite anterior ainda pairava entre nós como um segredo compartilhado. Eu também estava calado, absorto, tentando entender o que aquela situação exigia de mim. Não havia culpados, não havia vítimas, apenas uma linha tênue sendo atravessada pouco a pouco. Com o passar dos dias, comecei a me afastar discretamente. Evitava estar a sós com ela, preferia sair para caminhar pela vizinhança, visitar antigos amigos, inventar compromissos. Aos poucos, percebi que ela também recuou. A atenção exagerada cedeu espaço a uma gentileza mais comedida. A tensão deu lugar a uma espécie de respeito silencioso. Era como se, sem dizer nada, tivéssemos reconhecido que estávamos à beira de um abismo, e que talvez ainda houvesse tempo de recuar. Certo dia, ao retornar de uma caminhada, encontrei sobre minha cama um envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Ela dizia que precisava ser honesta consigo mesma, que tinha se perdido em pensamentos que jamais deveriam ter sido alimentados. Pedia desculpas por qualquer desconforto que pudesse ter causado e dizia que me admirava, não pelo dinheiro, mas pela forma como eu lidava com a vida, com as perdas, com o tempo. Era uma despedida emocional, não literal. Mas deixava claro que tudo aquilo havia ficado para trás. Decidi, então, que era hora de buscar meu novo lar.
Encontrei um apartamento simples, perto do mar, onde o som das ondas acalma mais do que qualquer conselho. Deixei a casa do meu filho com gratidão, sem mágoas, levando comigo apenas as lembranças de um período inesperado. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda sinto aquele perfume no ar, aquela presença inquieta, quase perigosa. Mas também sinto alívio por não ter cruzado a linha. Algumas tentações existem apenas para nos lembrar de quem somos, e até onde podemos ir. A casa estava mais silenciosa do que nunca naquela noite. Minha esposa havia viajado para visitar a mãe, como fazia de tempos em tempos, e me deixado sozinho com sua filha, minha enteada. Uma jovem adulta, discreta, reservada, que passava mais tempo no quarto do que na sala. Sempre a tratei com respeito, como se fosse minha própria filha, mas sabia que havia entre nós uma distância natural. Eu com meus 50 e poucos anos, ela nos 20, mergulhada no celular, no fone de ouvido, num mundo que não me pertencia. Era por volta das 11 quando fui para a cama. A casa toda estava escura, exceto pelo corredor, iluminado pela luz amarela da pequena luminária que minha esposa deixava ligada. Lia um livro qualquer, tentando vencer o sono, quando ouvi batidas suaves na porta do quarto. Um som tímido, quase hesitante. Me levantei achando que poderia ser algum problema com o encanamento ou talvez um barulho vindo da rua. Mas quando abri a porta, me deparei com ela. Estava em pé, com o rosto meio escondido atrás da porta, vestida com um moletom largo e os cabelos presos de qualquer jeito. Ela disse que não conseguia dormir, que tinha ouvido barulhos estranhos vindos do quintal. Eu sorri, tentando tranquilizá-la, e disse que não era nada, talvez apenas o vento. Mas ela hesitou antes de voltar ao quarto. Ficou ali, parada, olhando para dentro do cômodo como se esperasse algo. Foi quando disse, baixinho, que estava com medo e perguntou se podia dormir ali, só por aquela noite. Aquilo me pegou de surpresa. Engoli seco, buscando uma resposta sensata. Disse que podia pegar um colchão para ela, que dormiríamos com distância. Ela assentiu, aliviada. Preparei tudo rapidamente. Coloquei o colchão no canto do quarto, peguei outro cobertor e tentei agir da maneira mais correta possível. Enquanto ela se deitava, agradeceu baixinho, com uma voz quase infantil, que me tocou mais do que deveria. Apaguei a luz e me deitei, mas o sono não vinha. O silêncio da casa agora era outro. Eu sentia sua presença ali, respirando devagar, a poucos metros de mim. Não houve conversa, nem contato. Mas havia algo no ar. Algo que, naquela primeira noite, ainda não tinha nome. Acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Abri os olhos devagar, ajustando-os à penumbra do quarto. A pequena lâmpada do corredor ainda projetava uma luz tênue, suficiente para eu perceber a silhueta dela sentada no colchão, abraçada aos joelhos. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender se era um sonho. Mas então ela falou, num sussurro quase imperceptível: "Você ainda está acordado?" Disse que sim, e perguntei se estava tudo bem. Ela hesitou por um instante, depois respondeu que não conseguia dormir, que ainda estava assustada. Perguntou se podia deitar um pouco na cama, só até pegar no sono. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Disse que tudo bem, mas que ela ficasse à vontade. Ela se levantou, caminhou devagar até meu lado da cama e se deitou por cima das cobertas, de lado, virada para mim. O colchão cedeu levemente com seu peso, e de repente estávamos ali, separados apenas por alguns centímetros e um oceano de silêncio. Conversamos baixinho por alguns minutos. Ela me contou coisas da infância, lembranças da casa da avó, histórias engraçadas da escola. Eu ouvia, tentando focar nas palavras, mas a proximidade dela tornava tudo mais difícil. O tom da voz, a respiração calma, o perfume leve de sabonete, tudo conspirava para me tirar do eixo. Mas o mais desarmante foi quando ela me disse que se sentia segura ao meu lado, que eu era a única figura masculina que a fazia se sentir protegida. Essa frase me atravessou como um sussurro proibido. Respondi com um elogio cuidadoso, disse que ela era uma garota forte, que só precisava confiar em si mesma. Ela sorriu, mas não disse mais nada. Ficamos em silêncio, apenas respirando no mesmo ritmo. Em algum momento, ela adormeceu. Percebi pela respiração lenta e profunda. Fiquei ali, imóvel, tentando entender como uma simples noite de medo se transformará em algo tão carregado de ambiguidade. E, no fundo, uma parte de mim já sabia.
Aquele era só o começo de uma tensão que eu não sabia mais como controlar. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Permaneci imóvel por alguns instantes, apenas observando. Ela ainda dormia tranquila, virada para mim, com o rosto parcialmente iluminado pela luz suave que entrava pela fresta da cortina. Havia algo naquela imagem que me fez hesitar, não por perigo, mas por consciência. Levantei devagar para não acordá-la, mas antes mesmo de chegar à porta, ouvi sua voz, baixa, sonolenta. Você ia sair sem dizer nada? Era uma pergunta simples, mas carregada de algo que eu ainda não sabia nomear. Expliquei que ia preparar o café, tentar seguir a rotina como se nada estivesse fora do lugar. Ela se sentou na cama, arrumando lentamente os cabelos, e disse que ia descer em 5 minutos. Na cozinha, enquanto o cheiro do café se espalhava, eu tentava organizar meus pensamentos. O que aconteceu naquela noite não foi errado, mas também não foi comum. Havia uma fronteira tênue ali, e eu sabia que precisaríamos de um equilíbrio perigoso para não atravessá-la. Ela apareceu logo depois, vestida com uma roupa simples, porém diferente. Nada infantil, nada casual demais, algo cuidadosamente neutro. Sentou-se à mesa em silêncio, mas seus olhos diziam muito. Falamos pouco, apenas banalidades. Mas cada palavra parecia carregada de significados ocultos. Em certo momento, ela me perguntou discretamente se eu ficaria em casa à noite. Disse que sim. E ela apenas respondeu, bom. Sem explicar o porquê. Ao longo do dia, tentei manter distância. Trabalhei no escritório, saí para resolver algumas coisas, inventei tarefas. Mas mesmo longe dela, eu sentia aquela presença silenciosa me acompanhando. Não era a imaginação. Era algo real, vivo, crescente. Ao voltar para casa, no fim da tarde, encontrei as luzes já acesas e o jantar preparado. Ela estava ali, diferente, mais leve, como se estivesse esperando. Foi ali que entendi. A noite seguinte não seria igual.